Ele que palmilhou aqui na terra e que fez tantas parábolas, tendo cuidado e já cuidando das suas ovelhas. O bom pastor, Jesus. Tem até um hino que diz: o bom pastor buscou-me bem longe do redil. Porque nós muitas vezes nos afastamos do bom pastor, mas o bom pastor, ele tem sempre cuidado das suas ovelhas. Só que ele também usa o seu ministério aqui na terra para pastorear. E aí aumenta a responsabilidade do ministério quando tem que pastorear, porque é necessário imitar a Jesus e procurar fazer conforme ele ensinou. E para fazer conforme ele ensinou, se faz necessário realmente carregar uma cruz pesada, porque ele carregou uma cruz pesada, tudo por conta das suas ovelhas. A ovelha, ela tem um predicado diferente dos demais animais, porque a ovelha, ela passa a identificar, a conhecer a voz, o cheiro, tudo do pastor a ovelha conhece. Eu estou falando da ovelha mesmo, a ovelha animal. Ela tem umas características em que, se leva ela para um pasto que ela não está acostumada, ela emagrece e adoece e morre. Tudo porque, se for um pastor que não esteja treinado em cuidar daquelas ovelhas, ele vai levar ela a pastos secos, a pastos com carrapichos. O bom pastor, ele é tão bom que ele leva aquele bom pastor que sabe pastorear, que ele conduz as suas ovelhas, e sequer os carrapichos pega no seu pelo, no pelo das ovelhas, na sua lã, porque a ovelha, a gente já pode dizer que ela tem lã. E quando o pastor é bom, primeiro ele faz a rota sozinho, para saber depois por onde vai levar as suas ovelhas. E as ovelhas, elas têm uma característica de seguir ao pastor. O pastor, ele vai e as ovelhas vão seguindo. Quando o pastor chega aonde tem muitas ovelhas num curral, um curral de ovelhas, e se ele ficar do lado de fora do cercado, as ovelhas se aproximam do lugar onde ele está. Ela vai para perto do lugar, pode ter muita gente em outro lugar, mas ela vai se deslocar do lugar onde ela está e vai se aproximar do lugar aonde está o pastor. A ovelha, ela aprende a ouvir a voz. O pastor, ele tem um comando de voz que elas passam a obedecer e conhecer a voz do seu pastor, porque para cada rebanho que tem um pastor, a chamada não é a mesma, a voz não é a mesma. Cada rebanho tem um pastor diferente. Agora aqui nós temos o bom pastor, aleluia, o bom pastor, que este sim dá a vida pelas suas ovelhas. Esse de quem nós falamos, ele já deu a vida pelas suas ovelhas, e só estamos aqui porque ele já deu a sua vida por nós.
mas ele orienta e educa, que o pastor que é levantado para cuidar das ovelhas, também dê a vida pelas suas ovelhas. No tocante a quê, pastor? No tocante a estar atento, a estar dedicado a conhecer as ovelhas, de preferência pelo nome quando possível. A gente sabe que tem ministério que é muito grande. O pastor, ele não tem condições de conhecer todas as ovelhas pelo nome, mas ele certamente tem um arquivo, e naquele arquivo, se ele buscar, ele encontra as suas ovelhas, porque é assim que é caracterizado a igreja. A igreja, ela estará ali na condição de ovelha, e quando o pastor dá a doutrina, aquele ensinamento para a ovelha que está saudável, para a ovelha que não é rebelde, ela vai aceitar aquele conselho, ela vai aceitar aquele parecer, ela vai aceitar com prazer e com alegria. Quando ela está muito inflamada, muito querendo fugir do redil, fugir do rebanho, ela não acata logo. Mas eu quero dar hoje um exemplo. Laura chegou aqui como minha ovelhinha, e ali ela estava no braço da mãe, não queria muito acordo, ela estava sem muito acordo, né? Ela queria dormir, ela queria choramingar, mas depois o pastor falou uma palavra e ela entendeu, porque eu disse assim: Laura vai vir. Ela chegou, não cantou, ela ficou na frente, mas só pelo fato dela ter vindo, já foi um fato de obediência, já foi uma atenção. Ela obedeceu, porque tinha tudo para não obedecer, porque do jeito como ela estava difícil. Eu digo: vou fazer um teste, e ela passou no teste na condição de ovelha. E na hora em que foi chamada as crianças, Laura veio, Saniele foi pegar, e ela veio na mão de Saniele, caminhou até a frente, ficou até o fim. E é bem certo que no final ela saiu um pouquinho do aprisco, correu para o colo da mãe, mas o pastor, que é bem atencioso, é porque o pastor disse: vai lá com o pai Estou, que era o pai mesmo, não é? O pai Estou. Aí o pai Estou, ela não tem muito acordo não, tirou a cabeça para lá, tirou a cabeça para cá. Mas quando o pastor, que não é o pai Estou, chegou junto, ela até inclinou a cabecinha, ficou retinha para receber a oração. Você sabe o que é isso, irmãos? É aquela ovelha que já pequenininha já começa a aprender a doutrina na casa do Senhor, sabendo que precisa ser uma ovelha obediente. Porque quando temos crianças, jovens, adultos na igreja e dá ouvido ao aconselhamento pastoral, essas pessoas têm uma tendência maior a cumprir a missão de uma forma melhor. Elas sofrem até às vezes um pouco menos, porque ainda que venha passar por uma zona de conflito, muitas vezes aí o pastor chama e diz assim: Gabriel, Gabriel. E quando conversa com Gabriel, né, Gabriel? A Gabriel ouve a voz do pastor, e aí então tudo está certo. Aí o pastor chega e diz: Samuel. Teve um dia que eu disse: Samuel, eu estou com saudade de ver você com aquela gravata bonita que você tem. Mas não deu muito tempo não, irmãos. Depois do apelo, logo chegou Samuel aqui, todo elegante,
com a gravata no pescoço, muito elegante. Aí você sabe, irmãos, isso a gente começa a entender que está havendo uma atenção da ovelha para com o pastor, porque todo o ministério, a preocupação do ministério é que toda a igreja se alimente de um bom pasto. E a palavra pastor, ela não remete tanto à ovelha, ela remete mais ao pasto. E o pasto é o alimento que o pastor dá e entrega para a ovelha. A palavra pastor remete a pasto, pasto, apenas aumenta o R e diz assim: pastor é aquele que oferece um bom alimento para a sua ovelha. É por isso que aqui nós temos a preocupação, pastor Osés, eu, presbítero, evangelista, diácono, e está se preparando na palavra para trazermos pasto verdejante. Ontem eu estive recebendo lá em casa a família da irmã Tete, e eles fazem parte de uma igreja centenária, todos que vieram, todos, mas eles também acompanham o Instagram e ficam vendo os cultos aqui, e eles estavam elogiando, e eu fiquei maravilhado, porque eles estavam elogiando, viu, Sara? Eles estavam elogiando o comportamento. Eu aproveitei bem agora, porque aqui, como é o pastor falando mais ovelhas, e vocês são ovelhas muito bondosas e muito santas, o que é que acontece? Eu quero dizer que eles estavam elogiando porque viam, eles disseram, o comportamento das crianças, o comportamento da juventude, o comportamento das mães. Olha, irmãos, como é gostoso para um pai, alguém dizer para um pai: seu filho é muito educado. Você sabia que isso remete a você? Você fica lá por dentro, fica bem feliz. Sim, Iracema, não é verdade? Quando uma pessoa estranha chega e diz: seu filho é uma bênção, lá dentro parece que cresce algo glorioso, gostoso de sentir. Não é ruim, não, é muito, não é verdade? Quem pode dizer amém? Amém. Quando alguém diz: sua filha é uma bênção, seu filho é uma bênção, assim se sente um pastor quando uma ovelha de outro pasto diz assim: mas a sua igreja, as ovelhas são uma bênção. Isso é motivo de grande alegria para os nossos corações, para o coração do pastor que está ali constantemente conduzindo as ovelhas, levando, guiando, porque a palavra em Provérbios, acredito que é 22:6, diz: ensina a criança ou ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nós estávamos falando aqui com o presbítero Alex, que muitas vezes a criança, porque tem também um trecho da Bíblia que diz que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se as suas obras são puras e retas. Veja que a Bíblia já está conclamando para crianças: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Quando diz até a criança, imagine os adultos, imagine os adolescentes, todos se dão a conhecer pelas suas ações. Então, se temos uma boa ação, uma boa atitude, se gostamos de louvar ao Senhor, se gostamos de pregar a palavra, se gostamos de acompanhar os textos bíblicos, se gostamos de ouvir a mensagem do começo ao fim, se gostamos de participar do culto do começo ao fim, isto significa que tem alguém que está olhando, porque você está se dando a conhecer. Você e
estamos nos dando a conhecer. Jesus, ele estava dizendo que ele conhecia as suas ovelhas, ele conhece as suas ovelhas. Assim como o Pai conhece a ele, ele conhece o Pai. Veja que harmonia, veja que elo, veja que comunicação Jesus estava passando para nós. Aquela unidade. Ele conhece tão bem a nós, quanto ele conhece a Deus, quanto Deus conhece a ele, quanto Deus conhece a todo o seu povo. O Salmo 23: o Senhor é o meu, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Já estava lá no Salmo 23, este Senhor, que chegava depois para dizer: eu sou o bom pastor. Ele já estava lá no Salmo 23, e depois chegava aqui em João 10 para dizer que eu sou o bom pastor. Nenhum pastor pode se atrever a estar dando esse discurso, nessa dialética, de dizer para todos: eu sou o bom pastor, eu estou aqui porque eu sou o bom pastor. Não, não é. Você está aqui, eu estou aqui porque somos servos do bom pastor. Aleluia. Eu e você estamos aqui porque o bom pastor tem cuidado de nós, porque o bom pastor tem nos pego pela mão, tem nos conduzido a lugares verdejantes, pastos verdejantes. Oh, que maravilha saber. Olha, irmãos, é gostoso, não é? Quando a gente está num lugar onde tem bastante alimento, comida mesmo, eu falo comida mesmo, e a gente come e fica feliz, principalmente quando a comida está boa, gostosa, saborosa. A gente sai dali, rapaz, passa às vezes uma semana falando da comida que comeu, mas a comida estava muito boa, não é? Aquela comida que a irmã Thalita fez estava a primeira top da galáxia, estava de luxo. Aí você às vezes sai dizendo até para outras pessoas: diz, eu comi uma comida muito boa. Imagine, né? Agora, quando nós estamos em busca do pasto verdejante e tem uma boa mensagem, uma boa palavra, uma palavra que nos alimenta, uma palavra que nos fortalece, uma palavra que nos nutre, uma palavra que nos tira do eixo do mal e nos coloca no centro, no cerne da vontade de Deus, o que é que nos acontece? É motivo de grande alegria, porque nós nos alimentamos bem e vamos sair dizendo a um e a outro: ali tem alimento bom. Você já pensou, irmãos, qual a alegria que nós sentimos quando chega uma irmã como a nossa irmã Dilma, que aqui se expressou e disse assim: eu estou me sentindo bem aqui com minha família. Ela sabe que a família está se alimentando bem em um lugar que tem pastos verdejantes. Aleluia! Um lugar que tem uma série que fala das parábolas de Jesus e vai até o fim, e no fim tem uma festa de alegria, irmão. Lógico que tem alguém que fica com raiva, tem alguém que fica dando ataque de fúria, tem alguém que fica endemoniado, e quem mais fica endemoniado é o próprio demônio. Ele fica endemoniado no inferno, ele fica com muita raiva. Por quê? Porque a igreja está se nutrindo, a igreja está se fortalecendo, a igreja não tem prazer de comer alfarrobas, a
igreja está em pastos verdejantes, aleluia, está sendo guiada em pastos verdejantes. O bom pastor, ele pega as ovelhas e leva para junto de águas, o que, irmãos? Agitadas, águas tranquilas. Pastor, ele pega as ovelhas, além de levar para pasto verdejante, ele leva para junto de águas tranquilas. Agora, irmãos, você sabe por que o bom pastor leva para junto de águas tranquilas? Porque nas águas tumultuosas, as águas correntes de muita força, ela pode tragar a ovelha, porque se a ovelha cair da água, a água leva. E águas tranquilas não, a ovelha bebe uma água limpa, porque água tranquila, ela decantou, a poeira está embaixo e em cima só tem água cristalina. Aleluia. Beber da fonte da água cristalina. Quem aqui gosta de beber da fonte da água cristalina? Quem gosta, esta fonte é Jesus, aleluia. Porque também lá diante da mulher samaritana, ele próprio disse que ele era água, e ele é água, ele é pão, ele é alimento, ele é o bom pastor que está sempre cuidando das suas ovelhas. Veja a responsabilidade do pastor. A responsabilidade do pastor. Davi estava pastoreando as ovelhas de quem? As ovelhas eram de Davi, irmão? Não, as ovelhas eram do pai. Mas a responsabilidade dele é tão grande que Davi arriscava a sua própria vida por causa das ovelhas do pai. É por isso que para mim, pastor Oséias, para o ministério, para as missionárias, para o povo que cuida de ovelhas, nós não estamos cuidando das nossas ovelhas, estamos cuidando das ovelhas do pai. E então a responsabilidade de Davi era tanta. Qual foi o animal que apareceu para destruir a ovelha? O leão. Não vamos pela ordem, tanto faz um ou outro. Qual foi o animal? Quem diz? Um leão. Foram logo adiante. Muito bem. Um leão e um urso não apareceram simultaneamente. Simultaneamente é no mesmo momento. Não foi, Samuel, na mesma hora não, que apareceu o leão e o urso. Veio primeiro um animal bravo, ruim, entendeu? Um animal que estava com fome. Aquele animal que foi tragar a ovelha estava com fome. E o animal com fome torna-se ainda mais perigoso. Concorda comigo, Epitácio? Não é verdade? O animal com fome. Se você tem um animal muito bravo, se ele estiver bem alimentado, ele fica lá bem preguiçoso. Ele está alimentado, né, Manuel? Ele está lá alimentado, então ele não quer muita conversa de tragar, não. Mas o animal com fome, misericórdia, é a mesma coisa que o animal ferido. O animal ferido ele fica mais agressivo. E o animal com fome, ele também estava não dá para vocês completar? Agressivo. E Davi, ele não temeu, ele então colocou a sua própria vida em risco. Ele já estava ali representando, dando um exemplo de Cristo. Diga, Davi, quando matou o leão e o urso, já estava dando um exemplo de Cristo. Aleluia. Porque ele matou aqueles animais para defender a ovelha de seu pai. E Jesus morreu por nós
para defender também as ovelhas do seu pai, porque ele estava cuidando aqui como Jesus cuidando das ovelhas do pai, porque o pai foi quem permitiu ele descer para morrer morte de cruz, para nos dar a salvação. Aleluia. Então eu pergunto, nós que aqui estamos, devemos ter o prazer de querer aprender a palavra do Senhor para levarmos ao mundo. É bem certo que quando se está dentro de um aprisco das ovelhas animais, até mesmo qualquer tipo de animal, e a irmã Iracema, que já criou, sabe disso, o animal se acostuma na hora do dono ir buscar, não é, irmã Iracema? Pode dizer, não é verdade? Ele se acostuma da hora do dono ir buscar ele para ele voltar para o curral. Então, se der aquela hora, quando não chegar, o animal fica inquieto, fica empavorosa. E as ovelhas não são diferentes. É por isso que as ovelhas, o pastor é preciso que esteja sempre presente. Aí diz assim: ô pastor, mas e no dia que o senhor falta? Eu digo assim, no pastor eclesiástico, o pastor aqui da terra. Aí tem o pastor Oséias. E no dia que o pastor Oséias e o senhor falta, tem o pastor Alex, que é presbítero, e na ausência dos pastores, automaticamente é pastor também, porque passa a assumir a responsabilidade, e o enviado é do mesmo tamanho daquele que o enviou. Se eu digo assim, vai e faz, aquela pessoa vai fazer porque eu solicitei que ele fosse. Para isso eu preciso acreditar que ele vai me representar bem. Faltou os presbíteros, evangelistas, tem os diáconos. Na hora em que faltaram todos, os diáconos chegaram, assumem, porque estão atendendo a voz do pastor. Tanto a voz, acima de tudo, do pastor Jesus. Porque a igreja tem agora um modelo de alguém que prega e que às vezes diz: aqui ninguém manda. Quem manda é o Senhor, no tocante a quê? Porque está querendo agredir a integridade ministerial, querendo regredir, entendeu? A missão do ministério, o cuidado do ministério. E quando isso não é para acontecer, aqueles que chegam com este tipo de predicado não aprenderam corretamente e não aprenderam do bom pastor, e é difícil ser ensinado, porque as ovelhas, elas têm que ter a sensibilidade de querer aprender do ministério, aprender do pastor. Por quê? Porque se ela aprende, em dado momento, quando chegar uma situação delicada, uma situação difícil, seja criança, seja jovem, seja adulto, ele tem preparo para enfrentar. Porque se aparece aqueles que vêm pregar e não são, eles não estão levando o pasto verdejante. Porque se diante de nós comparecer aqueles dois homens que são da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, nós poderemos entender que estão trazendo pasto verdejante para a gente, irmão? Dá para entender, sim ou não? Vamos responder, sim ou não? Não. Eles não estão trazendo pasto verdejante, não. Ele está trazendo palha seca, e muito seca para nós. Então, aí o que é que acontece? É preciso que você tenha pasto, porque se você tem pasto,
você vai passar para ele a sua verdade, a verdade que você tem convicção, a verdade que eu e você acredita, porque nós acreditamos no bom, aquele que dá a vida pela sua ovelha. Aí eu pergunto de novo: vem os senhores da torre de Atalaia de Vigília, que é os testemunhas de Jeová, né? É a torre de vigia. Aí eles chegam, aí eles trazem pastos verdejantes, sim ou não? Não, é palha seca. Então nós não vamos nos alimentar daquilo, porque vão trazer aparentemente uma Bíblia, um livro à parte para lhe apresentar, mas você vai ter tanta convicção que diz assim: eu já tenho o bom pastor. E eles não acreditam no pastor que nós acreditamos. Eles não acreditam no pastor Jesus. Eles não acreditam. Acreditam com a finalidade de tentar nos desviar, nos tirar do pasto verdejante, trazendo palha para que a gente se alimente e se esqueça do pasto verdejante. Mas eu pergunto: quem come comida boa, quem come pasto verdejante e bebe água pura, água cristalina e limpa, vai se confundir com essas coisas? Não, olha, não, você e eu não vamos nos confundir. Até mesmo, jovens, vocês na escola, vez por outra aparece um ou outro tentando colocar um tipo de pasto, com as palavrinhas poucas, tentando puxar para o lado deles, mas só que vocês já estão sendo nutridos e preparados aqui na casa do Senhor. Então vocês passam a ter convicção. Eu quero que cada um de vocês abra a boca e diga assim: eu tenho convicção da minha salvação. Aleluia. Quando você diz que tem convicção da sua salvação, pode ter certeza que ninguém vai te tirar do caminho certo, porque ele, Jesus, tanto ele diz que é o bom pastor, como ele também diz: eu sou. Ele tem uma história de dizer eu sou, porque ele realmente é o eu sou. E ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a... Olha que palavra, vamos repetir de novo: eu sou o a e a... Aleluia. Jesus está dizendo que é o caminho, a verdade e a vida. Então nós não precisamos de maneira alguma perder o caminho. Não devemos perder o caminho, não devemos tirar a nossa vista, não devemos tirar a nossa vista do caminho, porque o caminho para nós é Jesus. Agora, ele prepara aqui na terra a sua igreja, um ministério para trabalhar. Por isso que tem o hino que o Cleves cantou, que diz: eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Olha, amor é também a mesma palavra que moveu esse Senhor a dar a vida por nós. Por quê? Digam assim: por quê? Porque ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem amou? O Pai. Amou o mundo de uma tal maneira que mandou Jesus para salvar a humanidade. Aleluia. Então todo aquele que quer e que crê será salvo. E quem não quer e não crê será o quê? Condenado. Que palavra feia. Vamos falar essa palavra só para a gente sentir o impacto dela. Condenado. Diga.
Mais forte. É condenado. Olha, a tal da condenação é coisa terrível. Aquela pessoa que é condenada, aquela pessoa que foi condenado, já pensou? Foi condenado a 30 anos de prisão. Misericórdia. E em alguns países aí, foi condenado à morte. Eita Deus, foi condenado à morte. Condenado. Agora escute, presta atenção que eu vou chegar nessa palavra condenação. Foi condenado a ser lançado no fogo do inferno. Misericórdia, aí é sem. Se for, é esse tipo de condenação que eu e você não queremos. Ser condenado ao inferno. Uma DT disse que ele não quer de jeito nenhum ir para o inferno. Principalmente, olha, eu estou aqui, os ventiladores não chegam muito aqui, porque quem prega aqui sou, né? Só Jesus da casa, né? Porque eu digo assim, quente, a gente quando sente a temperatura do sol. Alguém aqui já experimentou andar descalço numa terra quente? Quem já, Gabriel já experimentou? Acho que todo mundo desse passarinho já experimentou. Eu acho que só quem não andou em terra quente aqui ainda foi Laura, né? Já andou na terra quente? Já pisou em terra quente? Meu Deus! Irmãos, quando a gente pisa numa terra muito quente, dói dos pés à cabeça, porque é terrível. A pessoa, eu já vi alguém sair pulando por causa da temperatura. Gabriel nunca pisou em terra quente, foi isso, ele só anda de tênis. Não, Gabriel não, Robson. Já pisou, já não, Robson, em terra quente? É ruim, né? Terra quente. Agora, imaginem o inferno na temperatura mais quente do que qualquer terra quente, queimando junto com o diabo e os seus anjos. Então esse é o lugar para onde nós não queremos ir. Esse é o lugar onde a igreja não quer ir. Veja como é gostoso quando a gente fala pasto verdejante e águas tranquilas. Chega a dar aquele prazer. Parece que dá um alívio lá dentro de nós, né, Odete? Pasto verdejante e águas tranquilas. Não parece que a gente já recebeu um soprinho assim? Agora, quando a gente diz assim, presta atenção, que é para você sentir o impacto do negócio. Quando assim, condenado ao fogo do inferno. Misericórdia. Parece que o negócio está. Ninguém quer. Nós não queremos. Não queremos. E o pecado leva o homem a essa natureza de condenação. A condenação ao fogo do inferno, que é o fogo que a igreja não quer ir, que a igreja também quer tirar pessoas que estão nesse caminho, porque também, digam assim, também é um caminho. É um caminho. Porque há dois caminhos, um caminho que leva ao e o outro que leva ao inferno. Aí a igreja já entendeu que quer ir pelo caminho que leva ao céu, e esse caminho é Jesus. E o caminho que conduz à perdição, à condenação eterna, é o caminho que leva ao inferno. E a igreja está aqui pronta para continuar no caminho. Digam assim: eu estou no caminho que vai para o céu. Aleluia. É por isso que nós amamos estar e devemos amar estar e queremos estar na casa do Senhor. Quando tiver qualquer chance, qualquer oportunidade, venha para a casa do Senhor. Eu até já disse em um outro momento que o dia de você vir, principalmente, não é o dia que você está cansado,
não é o dia que você, é o dia que você não está com vontade de vir. E que não tiver com vontade de vir, vença o inimigo. Vença o inimigo. Porque quando não está com vontade de vir, é porque está se afastando do caminho. Está saindo do caminho. Mesmo que seja por horas, por dia, por momentos. Mas o ideal é nunca se afastar. Porque não se afastando, vai estar perto do bom pastor. E o pastor que Deus levantou para cuidar, vocês estarão atentos às mensagens, às palavras, aos apelos, estarão trabalhando na obra do Senhor. Qual foi o primeiro hino da harpa que foi cantado? Como é que ele diz o primeiro? O hino, canta uma estrofezinha dele para mim. 8. Ele só e na cadê a igreja toda? Ele só e nas lutas de cada dia Cristo nunca deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Olha que coisa linda, irmão. Somente Ele é que é o nosso seguro guia, irmã Iracema. Somente Ele é quem nos guia a paz dos verdejantes. Somente Ele é quem nos dá aquilo que nós precisamos para vencermos toda e qualquer adversidade. Somente Ele. Temos exemplo dele cuidando de Gênesis a Apocalipse. Só que quando chega nos evangelhos, há algo especial, porque ele começa a tratar especificamente da sua igreja. Então aqui a igreja do Senhor quer ser bem tratada pelo bom pastor. Aqui tem serviço para se fazer. Há trabalho pronto para quem? Para ti, cristão. Para ti, cristão. Há trabalho pronto. Trabalho pronto, aleluia. Mas também tem mesa preparada, tem pasto verdejante, tem águas tranquilas, tem refrigério para a alma, tem tudo. Porque quem tem Jesus tem, quem não tem. Então é ter um bom pastor que nos dá essa garantia de dizer que temos tudo. Às vezes tem gente que pensa que ter tudo é ter muito dinheiro, é ter uma conta muito gorda, muito abastada. Ora, é bom ter sim os bens materiais. O Senhor não condenou, e até Ele nos dá, Ele nos promete. Há uma série de promessas de Deus para as nossas vidas, mas que nós deveremos estar sempre confiando no bom pastor e também cumprindo a missão que você está proposto a cumprir. Cumpra o seu dever, a sua missão, o seu trabalho. Dedique-se o máximo possível, porque é nesta dedicação que o bom pastor vai lhe dando mais pastos. Então, em casa, na rua, no trabalho, na escola, não esqueça que você tem o bom pastor e que ele lhe conhece e que está lhe vendo em todo tempo e em todo canto. Quem pode dizer amém? Os aplausos é de Jesus, é do bom pastor, porque ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia.